Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui num lugar chamado Sugar Mountain, na Carolina do Norte, para falar para você sobre religiosidade e espiritualidade. Então, se esse assunto lhe interessa, já sabe, não sai daqui, porque a gente já começou mais um Estudando a Bíblia. Espiritualidade ou religiosidade? Esse é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra em Tiago 1, versículo 27. A minha versão você já conhece, é Nova Almeida atualizada. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Nesse versículo, Tiago fala sobre a religião pura. E no versículo anterior, ele diz que se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Portanto, a sua religião é vã. Mas o que significa de fato religiosidade? Será que alguém que se diz religioso pode também ser considerado alguém espiritual ou espiritualizado? E qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade? As plataformas científicas possuem inúmeras pesquisas sobre esse tema. E de acordo com a ciência, existe uma grande diferença entre espiritualidade e religiosidade. Independentemente, elas podem influenciar o ser humano positivamente ou negativamente. De maneira geral, espiritualidade é a qualidade do ser humano em se importar com o sentido da vida e seu bem-estar global, ou seja, o bem-estar do seu corpo, mente e espírito. Já a religiosidade é a prática de ritos ou crenças que podem ou não traduzir a espiritualidade de um indivíduo, mas não necessariamente identificam uma pessoa como espiritual. Apesar de religiosidade e espiritualidade estarem relacionadas, claramente não são sinônimos. Uma pessoa pode praticar vários ritos religiosos sem, contudo, entender o significado disso, o significado do seu propósito de vida ou do agir de Deus na sua vida. Uma pessoa pode ser bastante religiosa, mas não ter entendimento espiritual ou o entendimento do porquê da sua existência na Terra. Uma pessoa pode praticar atos religiosos por ter sido exposta a uma atmosfera ou cultura religiosa desde a infância, por exemplo, sem, contudo, entender o porquê faz isso ou deixa de fazer aquilo. De outra forma, uma pessoa pode ter consciência do seu processo de desenvolvimento humano como um ser biopsicossocial e a consciência de encontrar um propósito para a sua existência, a necessidade de Deus, bem como ter inteligência espiritual que lhe confere empatia e compaixão, que suscita um impulso altruísta, sem, contudo, praticar ritos ou regras religiosas. Ou seja, uma pessoa pode ser bastante religiosa sem ser espiritual. De outra forma, pode ser espiritual sem ser religiosa. Mas o que a Bíblia diz sobre espiritualidade e religiosidade? Nosso texto de referência diz que a religião pura e sem mancha para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Observe agora Mateus 23, 1, 4. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. O que Jesus nos diz aqui? Que os grandes líderes judaicos da sua época, saduceus e fariseus, eram bastante religiosos, ou seja, praticavam e ordenavam que fosse praticado tudo que a lei de Moisés dizia. Daí a expressão, estão sentados na cadeira de Moisés. Contudo, eles mesmos não tinham entendimento espiritual, pois não tinham empatia e compaixão pelo próximo. Ainda, em Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus nos ensina aqui? Ele não estava condenando dizimar, jamais. Porém, afirmava que não adianta cumprir atos religiosos se eles não são feitos com compreensão espiritual. Ou seja, se a misericórdia e a fé não forem aplicadas, bem como a empatia e o amor ao próximo, todos os atos da lei são atos vazios e meramente ritos religiosos. A espiritualidade envolve o entendimento da condição humana em relação ao pecado, ou seja, que o ser humano é nascido em pecado e que apenas o sacrifício de Jesus nos livra de todo o pecado e nos proporciona uma experiência pessoal com Deus. A religiosidade deve ser a expressão dessa experiência pessoal com Deus, na aplicação dos princípios bíblicos dia a dia, principalmente no lidar com o próximo. Uma pessoa espiritual desenvolve inteligência espiritual, que está ligado aos desejos mais profundos do ser humano e anseios do seu coração. Pessoas espirituais são capazes de aprender diante das situações da vida e até mesmo diante da dor e do sofrimento. São resilientes, se preocupam com os outros, possuem compaixão, relutando em causar danos ao próximo e ao meio ambiente. São mais pacientes, tolerantes, generosos e altruístas. São agentes de transformação, sugerindo suas próprias ideias. São inspiradores de valores. Jesus é assim. Ele mostrou ser uma pessoa espiritual, que cumpria a lei ou os ritos da lei com entendimento e como forma de expressão da sua fé, e não por mera formalidade. Seja uma pessoa espiritual, tenha consciência de qual o seu papel nesse mundo e o que Deus tem para você em Cristo Jesus. E expresse isso com atos religiosos de amor. Pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.